Gente, não por coincidência, eu coloquei esse tema essa semana, né, que é jejum, porque dentro do Desafio 21 PM, se vocês estão vendo aí meus stories, estou toda hora publicando essa hashtag Desafio 21 Dias PM, que é 21 dias para mudar comigo, com Paula Mello. E esse é um desafio que eu lancei para minha galera do programa Comer e Treinar, que são os meus alunos, né? De um programa que eu lanço a cada 2 meses, mais ou menos, em agosto. Em agosto já tá rolando a abertura da 4ª turma do programa Comer e Treinar. Oi, Bru! Então a galera aqui tá ótimo, todo mundo aí do Comer e Treinar entrando, né? Show de bola. E nesse desafio de 21 dias, né, que foram 3 semanas onde a gente estava testando diferentes estratégias em cada uma dessas semanas. E o desafio tá muito legal, tá muito... Assim, eu tô me surpreendendo com as coisas que eu estou aprendendo no desafio, de verdade. Porque uma coisa é a gente saber na teoria, é a gente prescrever para muitos pacientes, ver que dá certo com o paciente. Mas outra coisa, meu amigo, é quando a gente sente na pele, viu? É quando a gente prescreve um negócio e fala, isso aí, vamos seguir junto aqui também. E eu tô seguindo o desafio com a minha galera. E só aí já foram eliminados os 2 quilos de gordura, hein? Mas tô precisando ganhar massa magra. Mas esse assunto para outra live. Juro que vou fazer uma live, viu? Sobre ganho de massa magra. Porque essa live vai ser pra mim, inclusive. Mas hoje aqui o objetivo, e a gente tá na 3ª semana do desafio. Nessa 3ª semana, o que eu propus foi colocar jejum intermitente na jogada. Jejum intermitente, gente, eu já fiz aqui 3 lives enormes sobre jejum intermitente, tirando dúvidas sobre jejum intermitente, parte 1, 2 e 3. Tá tudo no meu IGTV. Se você não viu, por sinal, acabando aqui, se quiser já maratona essas lives, tá bom? Vai assistindo aí ao longo da semana, tá salvo aqui no meu IGTV. Mas um recado até que eu queria dar, falando de IGTV, é que toda semana, gente, todas as semanas, às terças e quintas, às 8 horas da noite, vocês têm um encontro ao vivo aqui comigo no Instagram, mas essas minhas lives não estão ficando salvas, tá bom? Não estão ficando salvas aqui no IGTV. Tá indo para onde, Paula? Pro meu canal do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito lá no meu canal do YouTube, por favor, se não quer perder, porque claro que às vezes a gente não vai conseguir estar aqui ao vivo, né? Você não vai estar aqui, não vai conseguir por qualquer motivo estar aqui ao vivo comigo. Então eu peço que vá lá no meu canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho, porque aí você vai ser notificado toda vez que entrar um vídeo novo lá no ar, tá bom? E todas essas lives vão na íntegra pra lá, beleza? Então, pra não perder nada, se inscreve no meu canal do YouTube. Outro recado, se você acredita que esse tema interessa a algum de seus amigos, familiares, clica nesse aviãozinho de papel aqui, por favor, para convidar todo mundo para assistir essa live, porque vai ser Mara, vai ter muita informação legal. Então, se você tem aí pessoas, amigos, familiares, praticantes de atividade física que querem emagrecer, que usam o jejum, às vezes o jejum intermitente como estratégia de emagrecimento também, convida aí porque a gente vai falar sobre tudo isso nessa live de hoje, tá certo? Boa, Moni! Convidou todo mundo, né? Show de bola. Então, gente, é isso. Recados dados. O último recado se inscreve no meu canal do Telegram, se você ainda não me segue no canal do Telegram. Acabou aqui, clica lá no link que tá no meu perfil e se inscreve no canal Emagreça com a Nutri, porque sempre rola receita, dica de emagrecimento, enquete, um monte de coisa por lá que vai te ajudar no emagrecimento, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos começar. Vamos começar a falar sobre esse tema, então, que é jejum versus emagrecimento versus performance esportiva. Então, primeiro, o que eu gostaria de falar, de cruzar um pouco os dados, os conhecimentos, é jejum e emagrecimento. Então, eu quero pincelar, quero falar rapidamente sobre isso, porque, como eu disse, tem muito material aqui já no meu canal, aqui no IGTV, inclusive, gravado sobre o tema. Então, se você se interessa sobre esse tema de jejum intermitente, não só a relação dele com o emagrecimento, mas com os outros possíveis benefícios de saúde cardiovascular, de controle glicêmico, se perde ou não perde massa magra, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se piora o metabolismo, se qualquer coisa, gente, eu respondi a quase, foram quantas, meu Deus? 40 perguntas, por aí, que me fizeram sobre jejum intermitente nessas 3 lives que estão gravadas aqui no meu IGTV. É só ir lá procurar e você vai ver lá, tirando dúvidas sobre jejum intermitente, parte 1, 2 e 3. Mas falando rapidamente sobre jejum e emagrecimento. E aí, Paula, jejum intermitente, que o que é basicamente, falando por alto, é você se abster de comida, se abster de qualquer coisa calórica por um número X de horas.
E nesse período, nessa X quantidade de horas aí, a gente geralmente inclui o período do sono, que é um período que naturalmente a gente está em jejum, porque se a gente está dormindo, a gente não está comendo, então a gente está em jejum. Então, essa estratégia, vou chamar assim, do jejum intermitente, veio com que, assim, bom, ela já existe, óbvio que é uma estratégia milenar. A gente sabe que muitas culturas, em muitas religiões, se utiliza o jejum intermitente para diferentes finalidades, mas o jejum talvez começou a ser mais pensado para o emagrecimento há poucos anos, né? Talvez há uma década mais ou menos, e começou a se falar muito e se pesquisar muito a questão de jejum versus perda de gordura corporal versus perda de peso. Funciona ou não funciona? Então, assim, para quem nunca ouviu falar nada sobre jejum intermitente, que eu acho difícil, mas o jejum intermitente a gente tem diferentes protocolos, passando rapidamente. A gente pode falar do protocolo, por exemplo, que eu estou fazendo no programa com os meus alunos, que é o 16/8, onde a gente passa 16 horas em jejum e tem uma janela de alimentação, que é o período em que a gente vai estar comendo, é o período, toda a janela que a gente vai estar se alimentando, de 8 horas de duração. Esse é um dos protocolos, talvez um protocolo assim intermediário, um dos mais aplicados. E essas 16 horas de jejum, peraí, como é que é isso? Então eu passar 16 horas, eu acordo e fico em jejum por 16 horas? Não, esse período do sono, ele conta como um período em jejum, porque de fato você já está em jejum. Então o que a gente faz digamos, parei de jantar, acabei o meu jantar às 8 horas da noite, então amanhã eu estarei liberado para comer, estarei concluindo o meu jejum ao meio-dia no meu almoço. Então basicamente o que eu faço é pular o meu café da manhã, é subtrair essa refeição. Ao mesmo tempo pode ser feito no período da noite. Eu posso ter a minha última refeição às 16 horas, por exemplo, e vou ter a próxima refeição às 8 horas da manhã do dia seguinte, o meu café da manhã. Fiquei 16 horas em jejum novamente, incluindo ali minhas 8 horas de sono. Então, gente, jejum intermitente é basicamente isso, você se abster por algumas horas a mais do que o que geralmente a gente fica no período do sono só, ou do que a nossa sociedade, população habitualmente faz, estender esse período do sono por mais algumas horas, onde você se abstém de qualquer coisa calórica. Então, geralmente, nesse período, a gente só vai se hidratar normalmente, beber água, beber chás, beber um café preto sem açúcar, mas a gente vai se abster de qualquer coisa calórica. E a questão e aí, Paula, e se eu fizer isso? Digamos que eu vou fazer esse protocolo aí que você falou, 16/8. Vou fazer isso 5 dias na semana, que é o que eu propus à minha galera do desafio, né? E aí, vai me emagrecer? Gente, o que tem muitos estudos que já deixam muito claro isso, e teve um estudo muito bom em que a gente conseguiu tirar dúvidas, que inclusive eu falei em uma dessas lives, foi um estudo que ele fez o seguinte, ele pegou dois grupos de pessoas. Para um grupo de pessoas, ele estabeleceu que essas pessoas fariam um protocolo de 16 a 18 horas de jejum todos os dias. E, se eu não me engano, esse grupo foi acompanhado por 10 a 12 semanas, se eu não me engano. E no outro grupo, eles receberiam o mesmo montante calórico que essas pessoas receberiam nessa janela de 6 a 8 horas de alimentação, mas o outro grupo receberia esse mesmo montante calórico distribuído normalmente, distribuído no nosso padrão normal de comer 7, 8 da manhã e terminar a refeição 8 horas da noite. Ou seja, sem grandes jejuns. O jejum era basicamente o período ali que a pessoa estava dormindo mesmo. E aí eles compararam, no final desses meses aí, eles compararam. O que foi o resultado? Teve resultado de emagrecimento? Será que quem jejuou às 18 horas todo santo dia por 3, 4 meses, esse grupo emagreceu e o outro grupo não? O que foi o esperado? Mas aí um detalhe importante, né, de metodologia desse estudo. O tipo de dieta que eles deram para os dois grupos foi uma dieta normocalórica. O que é isso, normocalórica? Com quantidade de calorias normal, ou seja, suficiente para manter o peso daquela pessoa. Beleza, mas para um grupo, essa dieta foi espremida numa janela de 6 a 8 horas de alimentação e para o outro grupo, isso estava distribuído ali ao longo do dia inteiro, com café da manhã, almoço, lanche e jantar. No final do período, gente, o que é que os pesquisadores notaram? Ninguém perdeu peso.
nem o grupo que fez jejum, nem o grupo que não fez o jejum, que comeu no padrão normal, nenhum dos dois perdeu peso. Por quê? Meu Deus do céu, mas não perdeu peso, mas não estava em jejum? Gente, esse estudo para mim foi perfeito, porque nem foi o objetivo dele, mas foi perfeito para mostrar pra gente que o que faz você emagrecer não é a quantidade de horas que você passa em jejum, mas sim o que você come, quando você come, se isso leva a te emagrecer. Ou seja, o jejum, ele pode ajudar no emagrecimento? Ele pode ajudar no emagrecimento. Se, para você, ele for uma boa ferramenta de ajuda na restrição calórica. Porque no final das contas, o que leva a pessoa a emagrecer é se ela fez uma dieta hipocalórica. Infelizmente isso não mudou, gente. Não mudou e nunca vai mudar. É termodinâmica, é física. Não muda. O lance das calorias, eles ainda estão valendo. Então a gente precisa fazer aquele negócio tal lá do balanço calórico negativo para que a gente de fato consiga emagrecer. Então se o jejum intermitente... Agora qual é a grande questão? É que para algumas pessoas o jejum intermitente é uma ferramenta que auxilia nesse déficit calórico. Para algumas pessoas, jejuar por mais tempo é algo que faz com que ela, com mais conforto, consiga fazer a tal da restrição calórica, consiga fazer essa dieta mais hipocalórica. Entendeu, gente? Então, se você é essa pessoa, como temos, por exemplo, aqui a Eriquita, que eu sei que está habituada a jejuar, que gosta de jejuar, se sente bem jejuando, consegue na janela de alimentação dela ter mais controle porque ela jejua. Se é uma pessoa que reúne todas essas características, por que não utilizar o jejum intermitente como ferramenta para auxiliar nesse déficit calórico? Por que não? Não tem motivos, tá? Quem assistir lá as minhas 3 lives do Tirando Dúvidas sobre jejum intermitente vai ver N estudos que eu apresentei ao longo das lives, mostrando por que a gente tem hoje dezenas de motivos para, se é da nossa vibe, se for, para a gente jejuar. Não teria por que a gente não jejuar, tá certo? Eu não quero entrar muito aqui no detalhe do jejum, gente, porque eu já tenho muito material sobre isso e porque o objetivo não é esse. O objetivo hoje é falar de performance. Mas aí só então para cruzar essa coisa com o jejum versus emagrecimento, se o jejum é uma estratégia que você se sente bem fazendo e que ela pode te auxiliar nessa restrição calórica, sim, ele é bem-vindo e ele vai te ajudar no seu emagrecimento. Mas se você é o tipo de pessoa que o jejum só te gera ansiedade, só te deixa compulsivo e faz você comer muito mais na sua janela de alimentação, esquece. Não vai adiantar você ficar lá se penalizando, se chicoteando, tentando fazer 16, 18, 20 horas de jejum. Não vai adiantar porque na sua janela de alimentação você vai tender a exagerar muito mais e isso não vai te trazer déficit calórico, consequentemente você não vai conseguir emagrecer. Mas aí quando a gente cruza então emagrecimento e performance. Gente, falar de performance esportiva é falar de melhora de qualidade de treino, seja o treino qual for, tá certo? Melhora de qualidade, melhora de tempo. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de correr, por exemplo, eu tô falando de melhora do meu pace, eu tô falando de melhora do meu tempo, eu tô falando em terminar um treino me sentindo muito melhor. Isso é performance, tá certo? É você sentir que, se você gosta lá de fazer musculação, que você aumenta a sua força. Isso é performance, beleza? Então, quando a gente fala de emagrecimento versus performance, a gente tem aí um negócio assim que é difícil, porque assim, quando a pessoa está num processo de emagrecimento, quando ela está nesse processo de querer modificar a alimentação dela para ter uma alimentação que gere um déficit calórico maior, a chance dela não estar na melhor performance dela é grande. A chance, tá? Porque sempre tem aquelas pessoas que existem para contrariar a teoria. Então, assim, tem gente que se adapta super fácil a estratégias diferentes, inclusive uma estratégia de emagrecimento, uma estratégia cetogênica. A pessoa meteu a primeira semana de cetogênica, tá voando no treino. Existe essa pessoa? Existe.
porque nós somos pessoas diferentes. E aí, Mari, não tem como eu não lembrar de você, Mari. Tem pessoas diferentes, as pessoas elas têm tipos de fibras musculares diferentes, quantidades de mitocôndrias diferentes no seu tecido, elas têm diferentes tipos de, diferentes treinamentos, têm níveis de treinamento diferentes, enfim. Mas o que é que eu posso dizer para vocês de maneira geral quando a gente fala de performance? Não tem um nutricionista que, se você falasse a palavra performance, o que você pensa? Não tem um nutricionista que na mesma hora não vem à cabeça carboidrato. Não tem como. Falar de performance, ou seja, falar de alto rendimento, falar de treinos intensos executados da melhor forma possível. Não tem como falar disso e não pensar imediatamente em carboidratos. Então, carboidrato é uma coisa que está intimamente relacionado à performance, porque quando a gente fala de performance, a gente fala de treino intenso, e quando a gente fala de treino intenso, a gente está falando em um principal tipo de substrato que, via de regra, é utilizado nesse tipo de treino, que é o carboidrato. Em treinos de alta intensidade, o principal substrato energético que a gente vai utilizar é carboidrato. Então, por isso que quando a gente está falando de emagrecimento, a depender do tipo de estratégia alimentar que essa pessoa esteja utilizando, mas na boa, convenhamos, a maioria das estratégias voltadas para emagrecimento, elas vão reduzir em algum nível, o carboidrato da sua alimentação. Elas podem reduzir no nível maior, se ela tende a ser mais low carb, né, mais baixa em carboidratos, como a gente chama, ou tende a reduzir no nível mais intermediário, se ela é mais low fat, se ela é mais reduzida em gordura. Então, mas de maneira geral, acredito eu que a maioria dos nutricionistas, qualquer nutricionista, ele vai tender a reduzir um pouco o carboidrato da dieta de uma pessoa que objetiva emagrecimento, tá certo? Em maior ou menor grau, a depender da estratégia que ele acredite que se encaixa melhor com o perfil daquele paciente, tá certo? Com os gostos e tudo mais. Mas, gente, se a gente fala de redução de carboidrato, independente do nível, a gente tá falando aí, querendo ou não, de uma possibilidade de queda na performance esportiva. Não tem como. A depender, quanto mais a pessoa vai exigir dela no treino, mais a chance dela recrutar mais e mais carboidrato e sentir falta desse carboidrato que está mais baixo porque ela está querendo emagrecer. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que separar as coisas. A gente tem que saber separar a fase de emagrecimento de fase que a gente quer auge de performance esportiva. É muito complicado a gente combinar perfeitamente as duas coisas. Não é dizer que vai ter uma queda absurda da performance, não é isso. Você pode até manter uma relativa ali boa performance nos seus treinos, principalmente se você usa algumas estratégias do tipo, vamos deixar uma quantidade um pouco maior de carboidrato em volta do treino, né? E em dias que treina. Então, se a pessoa treina, você traz mais carboidrato para participar. Se a pessoa não treina, você deixa menos carboidrato naquele dia. Ou até depende, se ela treina de manhã cedo, você pode trabalhar com mais carboidrato no jantar dela do dia anterior. Isso também tende a funcionar muito. Mas o que eu diria é, principalmente para uma pessoa que quer emagrecer, se essa pessoa tem muito peso a perder, se ela é uma pessoa que ela provavelmente tem resistência à insulina, lembra lá o que é isso? Eu falo sempre sobre esse termo, resistência à insulina. É o que vulgarmente a gente chama de pré-diabetes. É uma condição que 100%, mentira, mas quase 100% das pessoas que têm o sobrepeso importante, elas provavelmente têm resistência à insulina. Elas têm esse pezinho ali, pezinho na normalidade, pezinho no diabetes, sabe? Ainda mais se tiver muitos casos na família. Então, a chance, se você é uma pessoa que vem com um sobrepeso crônico, vem há muito tempo lutando contra um sobrepeso ou obesidade, a chance é que você tenha resistência à insulina. E quando a pessoa apresenta resistência à insulina, não há dúvidas, o melhor para ela é reduzir os carboidratos da alimentação. Mas com isso, Paula, vai um pouco ali da performance, vai um pouquinho ladeira abaixo? Vai. E a gente tem que aceitar isso. O que a gente tem que entender é o quê? Vou abrir mão da minha performance agora, para daqui a pouquinho, quando eu tiver uns quilinhos mais magros, porque isso por si só o fato de emagrecer já vai me trazer mais performance,
mas para daqui a pouco eu voltar com tudo e realmente conseguir melhorar exponencialmente a minha performance. Mas agora, enquanto eu quero emagrecer, eu vou aceitar que eu talvez não esteja no máximo da performance. Volta aí esse cara que veio contrariar a teoria, como Paula disse. Pois é, Simone, sempre tem essas pessoas. Por isso que tudo que a gente fala, a gente tem que dizer assim, ó, parece que, para a maioria das pessoas, pelo menos na teoria, a gente sempre tem que trazer esses adendos assim, porque senão a gente sabe que sempre tem alguém que fala, não, comigo não é assim não. Gente, ó, lembrando aqui, viu, recado importante. Assim que eu acabar a live, 2 minutinhos depois que eu acabar a live, eu vou botar lá no meu feed, ó, a plaquinha de comente aqui o principal insight que você teve com essa live. E eu tenho certeza que vocês vão pegar, ó, várias sacadas, várias dicas aqui. Eu quero muito que vocês vão lá no meu feed, por favor, e comentem o que é que vocês julgaram de mais importante, de maior sacada, tá bom? Josi, o que comer depois do treino? Vai ter live sobre isso, Josi. Vai ter live sobre isso. Mas vamos focar aqui em emagrecimento versus performance. Acho que eu já deixei a mensagem clara, né? Isso, gente. Então, às vezes se a pessoa não quer reduzir tanto a performance, às vezes vale a pena a gente explicar para ela o que é que seria uma alimentação até mais reduzida em gordura do que carboidrato e ela tentar aplicar mais esse tipo de estratégia, mais redução de gordura que de carboidrato. Ou até mesmo, a gente pode fazer o extremo oposto? A gente pode fazer uma cetogênica? Pode. A questão só é que, geralmente na primeira, segunda semana, vai ter queda de performance, com exceções, claro, mas via de regra vai ter queda de performance. E o que essa pessoa precisa aprender só é que, guarde aí um pouquinho, continue insistindo nos treinos, só dê uma reduzida na intensidade, mas continue insistindo, que daqui a 2 semaninhas você vai ver sua performance voltar, ó. Você vai estar voando daqui a pouco no treino. Por quê? Porque você vai estar o tal do ceto adaptado. Você vai já estar muito bem adaptado àquela situação e você vai ser o tipo de pessoa que vai queimar gordura com muita eficiência, tanta eficiência quanto você queima carboidratos, tanta eficiência quanto você queima glicose, né? E você vai ser aquela pessoa que vai passar a treinar muito bem. Seu corpo já vai estar treinado a requisitar da gordura a sua fonte de energia, mesmo para treinos de mais alta intensidade. Então, esse é um tipo até de estratégia que os atletas de ponta acabam utilizando também. Tem alguns materiais que discutem, né, o termo que eu já falei aqui outras vezes, que é o termo Train Low, Compete High, que é justamente treinar no ambiente de mais baixo carboidrato, competir no ambiente de mais alto carboidrato. E esse treino no baixo carboidrato, que baixo é relativo, tá, gente? Primeiro que baixo é relativo. Baixo precisa ser dieta cetogênica? Não. Para atleta de ponta, meu amigo, para atleta de altíssimo rendimento, que é aquela pessoa que ela não quer emagrecer, não, gente. Ela quer melhorar a performance dela, ela já tá com excelente percentual de gordura, ela tem uma ótima massa magra no corpo dela, tá tudo perfeito. Ela quer melhorar a performance. Para essa pessoa, às vezes a gente faz o teste até de diminuir, às vezes, a quantidade de carboidrato, é reduzir. Pensa que essa pessoa ela come pra caramba. Ela geralmente come carboidrato pra caramba. Então, às vezes, reduzir esse carboidrato para ela e fazer ela treinar num ambiente de mais baixo teor em carboidrato, pode, às vezes, é o que dizem alguns estudos. Não tem confirmação para isso que eu tô falando, tá bom? Mas tem alguns poucos estudos que mostram. Os estudos são bem contraditórios nessa parte, bem contraditórios. Até porque, na verdade, gente, atleta de ponta é um negócio assim que é testar e ver nele se funciona. É como Simone estava falando aí de alguém, Valtair, eu acho, o nome da pessoa, ele deve se parecer com um atleta de ponta, talvez aí. É aquele tipo de pessoa que assim, ó, a teoria diz isso, mas não sei, vamos testar aqui em Valtair para ver o que é que ele responde. Atleta de ponta é assim, cada um tem a sua resposta e a gente testa e vê nele o que é que dá, o que não dá. Se deu bom, ótimo, a gente continua. Se não deu bom, a gente retira aquela estratégia e muda e volta para a estratégia anterior, entendeu? Então, quando a gente fala de alto rendimento, atleta de alto rendimento, a ideia é que a gente faça testes com ele, e um dos testes, né, que se fala aí em alguns estudos, é justamente fazer isso, fazer um treino em um ambiente de mais baixo teor em carboidrato, para ver se esse atleta ele começa a poupar mais glicogênio, se ele consegue virar uma máquina muito boa, ele consegue utilizar gordura com mais facilidade nesses treinos de alto rendimento, para no momento em que ele estiver num ambiente de alto teor em carboidrato novamente, para que ele consiga, muito mais performance do que ele tinha, porque ele consegue agora poupar glicogênio
ele vira tipo aquele carro flex, entendeu? Ele usa muito bem os dois combustíveis que ele coloca para dentro. Mas é isso, há equívocos, tá? Nem todo estudo diz que sim, alguns dizem que não, alguns mostram efeito negativo, outros mostram efeito positivo. O que é que a gente tem que fazer como nutricionista? Conversar com o nosso paciente, com o nosso aluno, propor a ele um teste e ver como ele vai funcionar. Beleza? De maneira geral, gente, a gente pode dizer simplesmente que restrição calórica de maneira geral, em geral, ela não favorece tanto a performance. E aí que entra a questão do jejum. Então, assim, treinar em jejum é uma possibilidade total. Treinar em jejum é uma possibilidade total e na boa. A gente não tinha que ter medo disso. Eu fico às vezes com medo até de falar essas coisas, porque é claro que eu sei que tem um público muito diferente e heterogêneo me assistindo, e às vezes eu posso estar falando aqui com pessoas que tomam determinados tipos de medicamento. Então eu sempre tomo cuidado quando eu falo de jejum, de baixo carboidrato, principalmente com os pacientes que são diabéticos, que tomam hipoglicemia antes, porque essa questão da redução do carboidrato, até mesmo do jejum, né? Principalmente quando a gente fala de uma redução do carboidrato mais drástica, como é o caso de entrar numa dieta cetogênica, por exemplo, isso tem que ser feito muito ali de pertinho com o nutricionista e com o médico principalmente. Por quê? Porque a dosagem do medicamento muitas vezes vai ter que ser alterada. Então, para a pessoa não ter um quadro de hipoglicemia, porque está colocando a mesma quantidade de hipoglicemiante para dentro e comendo muito menos carboidrato, para que ela não tenha hipoglicemia, a ideia é que ela esteja lá no ajuste fino junto com o médico dela, tá bom? Para reajustar a dose do medicamento. Mas treinar em jejum é uma possibilidade? Sim, com certeza. É uma possibilidade para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas treina muito bem em jejum. E por que isso? Porque, via de regra, a gente já vai acordar. Eu falo acordar porque, quando a gente fala de treino em jejum, é principalmente para aquelas pessoas que treinam de manhã cedo, né? Que acordam e, ao invés de querer comer alguma coisa, elas já botam o tênis dela e tchau. Vão treinar, vão correr, vão para academia, vão pedalar, vão fazer o que for. Então, é muito tranquilo para a maioria das pessoas o treinamento em jejum. A maioria das pessoas tem medo, gente. Teve um caso até de uma aluna, acho que foi Nath, né, Nath? Não sei se ela tá aí. Lá no meu grupo do Comer e Treinar, né, a gente tem um grupo do Telegram onde a gente troca as ideias. E aí a gente tava na semana passada, na semana da cetogênica. E ela botou uma fotinha do sachê de gel e falou: Paula, fui correr. Acho que ela saiu para correr 8 ou 10 quilômetros, não lembro. Fiquei com medo de passar mal e tomei o gel antes de ir pra corrida, porque eu tô comendo menos carboidrato, né, dentro da cetogênica, então eu fiquei com medo de passar mal, tomei o gel e fui. E aí eu falei pra ela, eu fiz: olha, Nath, beleza, não é dizer que você fez errado não, mas assim, o que é que eu faria? Eu não tomaria o sachê. E ela foi treinar, acho que no final do dia dela, ela tinha almoçado, né, a refeição anterior ao treino foi o almoço. Eu falei: olha, assim, o que eu teria feito? Tá se sentindo bem? Aparentemente tá bem pra treinar? Vai! Leva o sachê de gel. Sentiu que a energia tá baixando muito no treino? Sachê de gel pra dentro. Mas não antecipa. Não fica com medo de talvez uma possibilidade. É esse medo, esse receio louco que a gente tem de treinar em jejum, esse medo de passar mal, da glicemia cair, de ter um treco, que os estudos não mostram isso. A maioria das pessoas, mantém glicemia bonitinha, mantém pressão, mantém todos os sinais vitais perfeitos durante o treino, mesmo treinando em jejum, mesmo treinando alta intensidade, galera. Então, assim, agora, claro, quem tá me ouvindo aí, Paula, mas eu já tentei e passei mal. Se você já tentou e passou mal, beleza, por qualquer motivo que seja, treinar em jejum não é pra você. E não tem problema, porque treinar em jejum não vai fazer você emagrecer mais não, tá? Que eu já vou falar sobre isso. Então, se você já testou e viu que não é pra você, viu que realmente passou mal, que viu tudo preto, tentou aumentar a intensidade do treino e não correspondeu, performance caiu vertiginosamente, então não treina em jejum, tá certo? O que eu tô só falando aqui é que a maioria das pessoas tem um medo irracional do treino em jejum, quando na verdade, observe, você já está provavelmente com toda a sua reserva para chegar lá para treinar. Você já tem glicogênio muscular estocado para ir treinar. De onde o seu corpo vai meter a mão para tirar a energia que é do seu glicogênio e às vezes da sua gordura, né, da intensidade, principalmente que você está fazendo um treino? Você já tem essa energia estocada, então esqueça que esse sachê de gel logo antes do treino, ou essa banana logo antes, ou essa banana com mel, com aveia, com a granola, com todo o carboidrato do mundo,
que isso daí vai fazer diferença na qualidade do seu treino, porque muitas vezes não vai. Muitas vezes não vai. Então, só a mensagem que eu quero passar aqui é: não tenha medo de treinar em jejum. Vá preparado. Se quiser, vai correr lá longas distâncias, leve seu sachê de gel. Leve qualquer coisa. Leve um pedaço de rapadura, leve uma bananada, leve qualquer coisa, fonte de carboidrato. Leve uma água de coco, sei lá, o que você quiser. Para, se você sentir que não está performando igual, se você sentir essa queda de energia, toma, é instantâneo, gente. Tomou, glicose entrou na célula, você vai sentir assim, ó. Na mesma hora você vai sentir a energia voltar e você continua o seu treino. Então, certo? Falando para uma pessoa, principalmente essas pessoas mais saudáveis, eu quero dizer assim, que não tomam medicamento nem nada, vocês estão autorizados a treinar em jejum. Mas assim, se é o primeiro treino que você vai testar, vai com calma também, certo? Não vai buscando a melhor performance, vai preparado com algo para caso você precise ali durante o treino usar e vai com calma para observar como seu corpo vai responder. Mas a chance dele responder muito bem é muito grande. Pelo menos é o que mostra a maioria dos estudos, tá certo? Glicemia não tende a cair. Sinais vitais tendem a se manter perfeitos ali durante o treino em jejum, tá certo? Especialmente se você, quando você se alimenta, e aí já falando, né, de uma pessoa que às vezes está fazendo um protocolo de jejum, se quando você se alimenta de maneira suficiente, você tá pronto para fazer o seu treino em jejum, tá certo? Eu vi gente até aí perguntando sobre o programa, né? Gente, a partir agora de julho, eu vou começar final, assim, já semana que vem, na verdade assim, já tá rolando campanha aí da Semana Emagreça com a Nutri. Vai aparecer no seu feed alguma hora aí. Semana Emagreça com a Nutri, que é o quê, gente? É um esquenta, digamos assim, para o meu programa Comer e Treinar, que é uma semana que da última vez agora, para a terceira turma que eu abri, foi uma semana sensacional. Eliane, que eu acho que tá aqui, me mandou até recentemente, que é uma das minhas seguidores, que não entrou até pro programa. Ela só com a Semana Emagreça com a Nutri até, ela teve um resultado espetacular. Mas boa parte das pessoas que estavam nessa experiência comigo da Semana da Emagreça com a Nutri, onde a gente abriu comunidade do Face, eu ia lá, ó, criticar todos os pratos, as pessoas postavam os pratos, eu ia lá dizer, olha isso aqui, faça isso, aumente isso, reduza isso. E ela bater papo, e todo dia fazendo live, tirando as dúvidas da galera. Foi uma semana sensacional, gente. A maioria da galera que participou assiduamente dessa semana quis entrar no programa Comer e Treinar. E hoje fazem parte da minha turma, né? Da minha terceira turma do Comer e Treinar. E em breve vai começar, tá bom? Semana Emagreça com a Nutri. E olha, agarrem, que nem a Eliane fez, agarrem assim, ó, com unhas e dentes. Suguem tudo que vocês puderem sugar de mim, de conhecimento, e apliquem. Principalmente, né? Apliquem, porque vocês vão ver resultado, tá bom? E aí, assim, ó, tudo sobre o programa Comer e Treinar vai sendo dito aí ao longo dessas semanas, tá bom? Nem se preocupem, não sejam ansiosos. Toda a informação vai chegar até vocês. Mas até deixa eu falar para vocês que os interessados podem mandar via direct para mim o númerozinho do WhatsApp com o DDD, porque a gente já tá fazendo uma lista de interessados, que por sinal tá grande, viu? Então, se vocês quiserem, mandem, porque a gente quer fazer essa lista para dar uma certa prioridade a essas pessoas que estão ali há um tempão já querendo participar do programa, para que vocês garantam uma vaga na próxima turma, tá? Então, se tiverem interesse, manda lá no meu direct, ó, Paula, tenho interesse no programa Comer e Treinar, bota aí na lista de interessados e manda WhatsApp com DDD, que eu vou só printar e jogar para minha equipe, pra gente ir lá fazendo essa lista de interessados. Voltando aqui a performance jejum. Ó, Eliane aí falando, eu perdi 8 quilos, já colocando tudo na prática. Meu Deus do céu, eu fico feliz demais com isso, Eliane, você é um exemplo, parabéns. Se todo mundo na Semana Emagreça com a Nutri se comportar como você, Ave Maria, vai ser show de bola. Gente, então voltando para a questão específica então de jejum versus performance esportiva. Então, Paula, é possível, primeiro, é possível treinar em jejum? Sim, já deixei claro. É possível ter então a minha melhor performance estando em jejum? Gente, fiz uma pergunta até que é difícil de responder. Eu não tava no meu script fazer essa pergunta, não. Mas é possível ter a minha melhor performance, considerando, claro, que eu tô falando de um treino de alta intensidade, ou seja, que é o tipo de treino que puxa, que chama muito mais do carboidrato, né? Que ele quer utilizar muito mais carboidrato como fonte de energia. Eu consigo ter a minha melhor performance em jejum
Olha, gente, eu acho que é uma questão de adaptação muito grande, mas eu diria que sim. Eu diria que pela prática dos meus pacientes, é possível se você, dentro da sua janela de alimentação, se você está comendo o suficiente para isso. Então essa é a questão, gente. A questão é que hoje o que eu vejo é que quem usa o jejum, quem está utilizando a estratégia de jejum intermitente, geralmente quer emagrecer. Não necessariamente, mas geralmente quer emagrecer. Só que aí, se a pessoa quer emagrecer e ela utiliza o jejum, dentro da janela de alimentação dela, ela está fazendo um consumo hipocalórico. E esse é o X da questão. É que as poucas calorias limitam a performance. Entendeu? Então não é uma questão do jejum especificamente, é uma questão do que você come na sua janela de alimentação. Se você não está pensando em emagrecimento e está querendo máximo de performance, então observe, são coisas um pouco antagônicas. Não vai ter como não ser. Performance e emagrecimento. Ou um ou outro. Dá para ter um equilíbrio assim perfeito? Não dá. Raramente, durante o seu emagrecimento, você vai estar no auge da sua performance. Raramente. Tem as exceções? Tem. Aqui eu tô falando da maioria. Então, raramente você vai conseguir estar. Mas é possível que você treine em jejum e tenha um excelente rendimento, tenha uma excelente performance esportiva? Sim. A grande questão é que se na sua janela de alimentação você estiver lá, dando carboidrato bonitinho para repor todo esse glicogênio que você perdeu no treino, aí as chances aumentam mais ainda. Então lembrem sempre disso, performance ela está intimamente relacionado a carboidrato, a quantidade de carboidrato. Se eu fui plenamente capaz de repor totalmente esse glicogênio que eu perdi no meu treino ou não. Então, se eu tenho reposição completa de glicogênio, eu geralmente vou estar falando de melhor performance esportiva, tá certo? Mas se eu tenho uma reposição ali meia boca, eu provavelmente não vou estar falando da minha melhor performance. A não ser, claro, que essa pessoa esteja numa dieta cetogênica de muito baixo teor em carboidrato e ela esteja cetoadaptada. Aí a gente vê que, às vezes, uma pessoa cetoadaptada ela pode ter um rendimento tão bom quanto uma pessoa que esteja em alto consumo de carboidratos. Mas, geralmente, essa pessoa cetoadaptada, a ideia é que ela não esteja minimizando muito o consumo calórico dela. A ideia é que ela esteja realmente com uma boa quantidade, colocando uma boa quantidade de gordura dentro desse período em que ela come, para que ela consiga ter um saldo positivo, digamos assim, de energia para ela, tá? Mesmo que seja na forma de gordura. Mas você vê, né, gente, não tem como falar de um assunto desse e não falar um monte de se, talvez, mas se, não sei se é o caso dessa pessoa, porque é isso, as pessoas têm respostas extremamente individuais. E dentro desse desafio, né, de 21 dias que eu estou fazendo com o pessoal do meu programa, a gente vê claramente isso, né? Não só em relação à resposta ao emagrecimento, com as diferentes estratégias, porque como eu falei lá no início, né, o desafio são 3 semanas que eu estou fazendo com eles e cada semana a gente está colocando estratégias diferentes. A primeira semana ela foi mais low fat, né, mais baixo teor em gordura e um pouquinho mais moderada. Não dá nem para dizer alto em carboidrato. Gente, emagrecimento nunca vai ser alto em carboidrato, mas moderado em carboidrato e mais baixo em gordura. A segunda semana já foi dieta cetogênica. A terceira semana agora, quem quiser escolhe o que quer seguir, se quer continuar na cetogênica ou se quer mudar para a primeira. E a gente traz o jejum intermitente. Até isso é uma informação importante, tá, gente? Quando a gente fala de jejum intermitente, né, de estender essas horas em jejum, a gente geralmente fala, mas tem que ser o quê? Mas o que eu faço quando eu como, né? Eu reduzo os carboidratos ou reduzo gordura? Tanto faz. Você pode fazer uma estratégia ou outra. Geralmente, o que é mais confortável? Mais confortável é estar na dieta de mais baixo teor em carboidrato. Por quê? Porque realmente a sensação de fome diminui. E quem está no programa sentiu na pele isso, gente. Eu até posso dizer que estou fazendo todo o desafio com a minha galera. Concluí hoje o meu segundo jejum, né? Nessas próximos 7 dias a gente vai fazer 5 dias de jejum de 16 horas. E eu concluí meu segundo jejum hoje e eu posso dizer pra vocês, tá? Quando dá a hora de comer, eu tô com fome. Na dieta cetogênica eu sentia muito menos fome. Mas por que eu preferi voltar pra primeira semana? Porque eu me identifiquei muito mais com a primeira semana. Não só de conforto e até mesmo como resultado. Resultado
de você sentir o seu corpo e se sentir melhor, de você ver que você tem, sei lá, você não está estufada. Eu me senti estufada na dieta cetogênica. O trânsito intestinal desregulou um pouco, e não foi para obstipação não, viu? Foi pelo contrário. Não funcionei bem. Meu corpo, assim, respondeu. Né? Foi o resultado, com a minha bioimpedância, ela foi menos 800 gramas de gordura e mais 100 gramas de músculo, ó. Até quebrando o paradigma aí de que uma dieta de baixo teor em carboidrato não faz você ganhar massa magra. É possível, foi 100 gramas, tá? Foi miserável, foi. Mas por quê? Porque eu tô em dieta hipocalórica, tá, gente? Aí também é difícil, né? Mas dá para uma dieta que não seja hipocalórica, né? Mas que você esteja com os carboidratos mais baixos, dá para ganhar massa magra? Dá sim. Mas é óbvio que ganha muito mais fácil se soltar um pouquinho a mão no carboidrato, tá certo? Então, gente, via de regra é mais cômodo, é mais confortável fazer o jejum intermitente quando você está numa dieta de mais baixo teor em carboidrato. Mas é obrigatório? Não. Você vai colher os frutos do jejum, que podem ser até na parte, eu digo particularmente, a minha paixão pelo jejum intermitente é muito mais a nível metabólico, pelos benefícios metabólicos que ele pode trazer, né, de melhora de controle glicêmico, de saúde cardiovascular. Então, você vai ter esses benefícios se dentro da sua janela de alimentação você comer comida de qualidade, seja mais low carb, seja mais low fat. Tanto faz. Vai naquilo que for a sua vibe, entendeu? Não precisa, se você sofre fazendo uma low carb ou uma cetogênica, não precisa ser low carb ou cetogênica. Tá bom? Dá para aumentar um pouco os carboidratos, sim, por que não? E aí, o próximo ponto que eu queria falar até, gente, que foi uma pessoa que me perguntou, até deixou essa pergunta lá no feed, que é em relação à massa magra, então, né? Então, jejum intermitente traz prejuízos, né? Faz a pessoa aumentar a chance de perder massa magra? Eu abrindo, por que eu faço isso, meu Deus? Eu não sei. Por que eu fico dizendo esses segredos? Todo mundo podia passar sem saber, né? Desse detalhe dessa última semana. Mas, enfim, quem quer ganhar massa magra, então, pode fazer jejum intermitente sem prejuízo? Pode fazer. Por quê? Mas, Paula, eu quero ganhar massa magra, eu vou fazer jejum intermitente, eu vou jejuar se eu quero ganhar massa magra? Gente, é uma possibilidade. Por quê? Assim como o que define se você vai emagrecer ou não é a sua janela de alimentação, a mesma coisa para o ganho de massa magra. O que define se você vai ganhar massa magra ou não é a sua janela de alimentação. É a sua qualidade do treino. Bom, qualidade do treino eu não vou nem mencionar, né? Porque aqui eu tô falando mais da parte alimentar. Mas é óbvio que se você quer ganhar massa magra, qualidade do treino é top 1, é número 1 para você ganhar ou não massa magra. É o divisor de águas. Mas então eu posso jejuar, Paula? Ah, beleza, mas aí talvez eu como nutricionista, por exemplo, se essa pessoa quer jejuar por outros motivos, seja religioso, porque eu vi que traz essa parte de melhora metabólica, Paulo, e eu quero viver isso, né? Eu quero trazer isso para minha rotina, para minha vida. Perfeito! Vamos trazer então, só que a gente não vai trazer uma frequência muito grande, vamos botar 2 vezes na semana? Opa, beleza! Vamos ver como a gente vai encaixar esse jejum em relação ao treino que você faz e vamos ver se dentro dessa janela de alimentação sua a gente encaixa a quantidade de comida suficiente para que você consiga ter ganho de massa magra? Se sim, gente, não tem porquê jejum impossibilitar que você ganhe massa magra, tá bom? Tudo vai depender da sua janela de alimentação. Mas aí eu queria até corrigir uma coisinha que eu estava até falando para os meus alunos do Comer e Treinar hoje. Uma das meninas do grupo, né, já aqui, não sei se você tá aí, ela sugeriu até um aplicativo que ela tinha achado lá, ela falou, baixei só para me ajudar mesmo a contabilizar as horas do jejum. Aí eu fui lá e baixei também, chama Rastreador em Jejum. Aí eu fui lá, baixei também esse aplicativo e uma galera lá do grupo baixou também o aplicativo só para ajudar a gente a contabilizar as horas, mas aí hoje teve uma hora, né, que eu tava ali preparando o almoço, aí eu fui dar uma passeada no programinha e aí vi que ele dá umas dicas também, fala alguns conteúdos em relação a jejum. E aí tem uma hora que ele fala algumas coisas assim que chegam a ser erradas, assim, que a gente tem que ter muito cuidado na interpretação, pelo menos. Então ele bota ali, sei lá, digamos, a partir de 24 horas, não lembro exatamente quantas horas, a partir de X horas de jejum, você aumenta a liberação de GH e isso é importante para construir massa magra. Eu falei, gente, muito cuidado com essa informação. Jejum é gatilho para a liberação de GH, que é o hormônio do crescimento? Sim, sem dúvida. O jejum é um dos gatilhos. E não à toa que é durante o sono profundo principalmente, que a gente tem um pico de liberação de GH. E, coincidentemente, no sono profundo estamos em jejum. Então, realmente, o jejum ele é um gatilho para a liberação de GH.
Mas eu posso dizer então que o jejum vai me ajudar a ganhar massa magra porque eu aumento a liberação de GH? Aí a gente já tá querendo generalizar, tipo, pegar uma teoria e querer tirar uma conclusão daquela teoria sem testar. E não funciona dessa forma. Então observe que o jejum ser um gatilho para liberação de GH, ótimo, isso está correto. Mas se você pensar que então eu vou prolongar meu tempo de jejum, porque aí eu vou aumentar minha chance de construir tecido magro. Gente, o GH é o peão da obra, né? Assim como a testosterona, ela é o peão da obra. E me diga uma coisa, se eu botar simplesmente, soltar no campo ali um peão de obra e falar, construa um muro, ele constrói? O que é que eu preciso dar para esse cara para ele realmente construir um muro? Preciso dar substratos, né? Preciso dar tijolo, argamassa para ele construir um músculo. E quais são os tijolos e argamassa aqui do nosso corpo, falando de nutrição, falando de construção de tecido magro, de músculo? Nutriente. Então não adianta eu ter peão de obra, não adianta eu ter pedreiro, se eu não tenho, se essas pessoas não têm material para trabalhar, se elas não têm material para construir. Então a gente não pode viajar na maionese e acreditar que quanto mais horas em jejum eu passo, mais GH, mais massa muscular eu vou ter. Não, não mesmo. Esse pensamento não tem lógica. A gente precisa de liberação de GH, precisa de liberação de testosterona, com certeza. O treino por si só já é também, fora o sono profundo, o treino é um excelente mecanismo da gente dar outro pico de GH no dia, da gente aumentar nossa liberação de hormônios anabólicos, hormônios que querem construir tecidos. Mas eu não posso viajar na maionese nesse sentido. Quanto mais horas em jejum eu passo, então mais eu vou construir tecido magro. Pera, cadê o substrato energético? Em jejum, você aumenta a liberação de GH, mas você não... Então, a gente pode dizer que talvez o GH seja muito mais aí um anticatabólico do que qualquer coisa, tá? Que talvez seja até uma resposta do nosso corpo de falar, pô, tá em jejum, vamos liberar um hormônio aqui para tentar dar uma amenizada e fazer com que ela não perca muito. Provavelmente é mais nesse sentido até, tá certo? Quando eu vou para Brasília, gente, com essa coisa do coronavírus, eu realmente não... Eu adiei todas as minhas passagens, tá bom? Então, esse ano eu sinceramente não tenho previsão de voltar a atender presencialmente em Brasília e Salvador. Eu atendo em Brasília, atendia presencialmente em Brasília e Salvador, além de São Paulo, aqui em São Paulo, onde eu tenho minha clínica, a clínica Você Bem. Então, quem está aqui em São Paulo, já estou fazendo atendimentos presenciais. Mas quem está em Salvador, Brasília e resto do mundo, brasileiros espalhados pelo mundo, estou atendendo online, gente. E olha, não perde em qualidade não, viu? Não perde em nada em qualidade. Então, se você deseja, obrigada pela confiança, se consultar comigo. Se você quer emagrecer, quer ganhar massa magra, quer melhorar a performance esportiva, são as 3 coisas que mais eu trabalho dentro da minha clínica, dentro da minha área de atuação. Marca uma consulta online comigo. Vai lá no meu perfil, vê o númerozinho da minha clínica, aproveita, na verdade, já entra no Instagram da clínica e segue, dá essa moral, Clínica Você Bem, a gente está sempre produzindo conteúdo e postando por lá também. E já fala com Kelly, minha querida assistente, que eu não sei se está aí assistindo a live, para agendar sua consulta, tá bom? Não perde nada, gente. Ó, a parte da avaliação física a gente tira de letra. Tenho vários protocolos pra gente tirar de letra essa parte da avaliação física, que talvez fosse a única coisa que ficasse ali minimamente prejudicada, mas não fica não, tá? Porque já tenho todos os meus protocolos pra conhecer vocês assim, ó, muito bem, tá? Peço pra tirar foto, fazer medidas, fazer umas coisas aí diferentes, então nem se preocupe, beleza? Perfeito, Lu. Então venha, Lu. Vamos fazer esse retorno, Lu. Beleza, então, entenderam, né, gente? Então dá pra ganhar massa magra e fazer jejum? Dá. Depende da qualidade do seu treino e do que você come na sua janela de alimentação. Aí pra gente entender melhor como ganhar massa magra, eu vou fazer uma live só sobre isso, porque é muita coisa pra falar, só sobre isso. Então o jejum intermitente faz perder massa muscular? Não. Por quê? Porque depende do que você come e quando você come. Então já tá muito provado, gente, tem muitos estudos mostrando que o jejum intermitente, né, que você passar algumas horas a mais ali sem comer, estender esse período do sono e passar algumas horas a mais sem comer, que isso não influencia no seu metabolismo, não influencia na sua perda de massa muscular. Tudo depende de quando você come, no momento em que você come, dentro dessa janela de alimentação. Então, se você está mandando para dentro uma dieta hiperproteica, se você está treinando, você não tem por que perder massa muscular. E, gente, assim, ó, eu tô cumprindo esse desafio perfeitamente com os meus alunos, mais em nome da ciência, tá?
porque eu tô toda semana fazendo a bioimpedância lá na minha clínica, que a gente lá tem realmente uma bioimpedância que é muito boa, que é a melhor do mercado. Ela analisa tintim por tintim do nosso corpo, dá detalhes da quantidade de gordura, água, músculo, o que é massa magra, o que não é, taxa metabólica basal, enfim. Tudo que você imaginar, ela te entrega de informação em relação à composição corporal. E eu fiz essa avaliação no primeiro dia do desafio e tô fazendo a cada término de cada semana. E toda semana, graças a Deus, quem tá me acompanhando nos stories está vendo que manutenção total da massa magra, gente. Manutenção total da massa magra. E por quê? O treino está em dia. Por sinal, quero aproveitar aqui essa live para agradecer a quem? A Simone. A Simone, a professora Simone, que é quem fez um treino especial, maravilhoso. E esse último, Simone, tá matador, tá de botar os bofs pra fora, como a gente diria lá na Bahia. Porque tá incrível de bom e eu agradeço muito a Simone por ter feito, Simone, você é incrível, fez um treino maravilhoso só para o desafio. Simone, valeu, parceiraça! Beleza, gente, então treine, meu amigo, e coma sua proteína direito, que você não vai perder massa magra, não vai. É meio irracional esse medo, tá bom? Então pode fazer o jejum sim, mas na janela de alimentação tem que se programar para comer uma quantidade de proteína suficiente, para treinar de maneira eficiente, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Voltar do treino e se manter em jejum é uma boa opção? Me perguntaram isso também. Voltar do treino e se manter em jejum é uma boa opção? Não gosto muito dessa opção, não gosto. Depois do treino, que não precisa ser imediatamente depois do treino, pode esperar lá 2 horas, pode esperar, pode até 3 horas, até 3 horas aparentemente pode também. Mas tipo assim, treino de noite, gosto de chegar e dormir e não comer nada, entrar em jejum já, treino 8 horas da noite, como às 19, treino às 8h30, chego em casa perto de 10, tomo banho, escovo os dentes e durmo. Não gosto dessa opção, sinceramente. Gosto de trazer proteína para perto do treino. Gosto de trazer a maior quantidade de carboidrato que a pessoa vai comer quando ela está, principalmente se ela está em emagrecimento, para perto do treino. É o melhor momento de sensibilidade à insulina. É o momento que a sua insulina vai estar mais sensível. Simone, o nome da clínica é Clínica Você Bem. Segue a gente lá, por favor. Então eu gosto muito de trazer, gente, o carboidrato, principalmente para essa parte de logo depois do treino. É o momento que você vai estar com maior sensibilidade à insulina. É o melhor momento para uma pessoa que tem sobrepeso comer carboidrato. Tá certo? Então, assim, é legal? Não acho uma boa opção. Mas vai me fazer perder massa magra? Gente, isso é uma questão, um ponto muito delicado. O treino é uma coisa que ativa, assim, esse catabolismo proteico, essa quebra de proteínas. E a alimentação é uma coisa que freia isso. Por isso, eu gosto de utilizar também a alimentação perto do treino. Mas, claro que tudo vai depender de quantas horas você comeu antes do treino. Tudo isso influencia. Como foi essa refeição antes do treino? Não é logo antes do treino. Não necessariamente é logo antes. Pode ser 1 hora antes. Se teve proteína, se não teve, se teve quantidade suficiente de nutrientes, tudo isso vai influenciar. Mas o que eu diria de maneira geral, já que eu tô falando para um público aqui super heterogêneo, é que tente priorizar essa refeição pós-treino, tente não entrar em jejum de muitas horas logo depois que você treina, tá bom? Valorize a sua alimentação pós-treino. Traga fonte de proteína, traga um carboidratozinho a mais para participar. É nessa hora que a gente pode se permitir um pouquinho mais um carboidrato. Vai ser justamente nessa hora que você vai querer entrar em jejum, pô? Não! Come seu carboidratozinho, aquele carboidrato que você tava com saudade, o cuscuz que tava com saudade, a tapioca que tava com saudade. Nesse momento é o ideal. É o momento que você tá mais sensível à insulina. Esse é o momento de matar a saudade da farinha, de qualquer farinagem que seja, do pão de qualidade, pelo amor de Deus, pão de fermentação natural. Pelo menos, né? Assim, de preferência. Pelo menos não, de preferência. Que seja um pão de boa qualidade. Mas é isso, gente. Eu valorizo muito essa refeição pós-treino. Então, particularmente, não gosto de jejum muito prolongado nesse momento. Beleza, pessoal? Acho que consegui concluir tudo. E vou dizer a vocês que não vai dar pra tirar dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu falei demais. E já vai acabar a nossa live. Então eu queria muito agradecer, olha, de montão, gente, a presença de todas vocês. Pedir, por favor, para se vocês gostaram da live, deem essa moral para mim e vão comentar lá no feed. Daqui a 2 minutinhos que eu vou colocar a figurinha de comente aqui. Comenta lá a principal sacada ou insight que vocês tiveram nessa live, tá bom? Por favor.
E vão me acompanhando aí, porque toda terça e quinta tem encontro marcado, 8 horas da noite. Quinta-feira tem mais, tá certo? Depois de amanhã, 8 horas da noite. Eu não me lembro o tema, mas na quinta-feira eu vou falar pra vocês. E quem não, porventura, não consegue assistir às 8 horas da noite sempre, se inscreve lá no meu canal do YouTube, vai lá, ativa o sininho, porque todas as lives que acontecem aqui, elas vão na íntegra pro meu canal do YouTube, tá bom? Então não deixem de me acompanhar não, e vão acompanhando aí, participem da Semana Emagreça com a Nutri, se inscreve, gente, olha, vocês não vão se arrepender. Viram aqui a Eliane, que só com a Semana Emagreça com a Nutri perdeu 8 quilos. Claro que não foi numa semana, tá? Ela usou o que aprendeu na semana e continuou aplicando na vida dela, óbvio. Não faço mágica, hein? Ensino, mas não faço mágica. Tá certo, gente? Obrigada minha galera do Comer e Treinar que tá aqui. Beijo enorme pra todos vocês e até quinta-feira, 8 horas da noite, novamente, mesmo bate-horário. Beijo, gente, boa noite, durmam bem, tchau, tchau.